Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, Leslie Experience. Eu sou o Leslie Clifford e vou passar para vocês. Hoje é sobre NFL, pedir uma ajuda aqui do Nick Bosa para ver se ele me dá uma força. Tá bom? E para vocês que quiserem dar uma força, é só deixar o like e se inscrever no canal que ajuda bastante, tá bom? Então hoje vamos falar sobre os top 5 jogos das 14 horas, vamos dar uma geral na rodada, tá bom? Ontem nós tivemos o jogo de Miami contra Cincinnati, foi em Cincinnati, e nós tivemos uma fatalidade que foi a questão do Tua. O Tua se machucou, foi bastante complicado ali a lesão, e para quem não viu, está disponível na internet, mas eu vou colocar aqui também, tá bom? E era uma aposta de zebra muito boa, apesar de ser uma semana curta, sem Cincinnati, Cincinnati tinha tudo para ganhar, mas foi bem complicado ali depois que o Tua saiu, e a gente deseja pronto restabelecimento da saúde dele para ele poder continuar, porque ele está fazendo uma excelente temporada. Então vamos aqui aos jogos da rodada e depois eu vou passar o meu top 5, tá bom? Esse domingo nós teremos um jogo na Inglaterra, no estádio do Tottenham, que será Saints versus Vikings. É um jogo que tende a ser bom, o time do Vikings está muito bem. O time do Saints poderia render melhor, não está rendendo, James Winston não anda bem, e já há rumores que vai ser substituído nessa rodada, tá bom? Vai ter uma troca de QB do Saints, vamos ver quem é que vai jogar, tá bom? E vamos falar aqui dos outros jogos, antes de falar dos jogos das 14 horas, e como sempre eu falo daqueles jogos que não estão no top 5. Vamos de trás para frente. Vamos para o Sunday Night, nós temos Rams versus 49ers. E historicamente, nos últimos anos, os 49ers têm ganhado o Rams a maioria das partidas, perderam o final de conferência no ano passado. Com a volta do Jimmy Garoppolo e saída do Trey Lance por conta de lesão, fica um pouco complicado, a gente não sabe o que esperar. Estão dizendo aí que o Garoppolo não está 100% na parte física, começaram um monte de lenga-lenga. Está parecendo mais a desculpa mesmo para perdemos porque o Garoppolo não está preparado e tudo mais, do que propriamente se preparando para a vitória. De qualquer maneira, nos spreads de bets, né, de apostas, São Francisco é favorito por 1,5. Eu não tenho certeza se São Francisco ganha. Os dois times estão com problemas no seu ataque, mas mesmo assim as peças do Rams têm funcionado um pouquinho melhor que as peças de São Francisco. Então vamos ver o jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado, deve ser por uma posse. Bucks versus Chiefs vai estar no Sunday Night, é cotado para ser o melhor jogo da rodada e tem tudo para ser mesmo. O ataque dos Bucks não andam bem, principalmente por conta dos recebedores machucados. Dessa vez volta o Mike Evans, melhora bastante ali o corpo de recebedores do Buccaneers, mas vamos ver como é que vai colocar. Os Bucks são favoritos por 1 ponto, mas eu acho que vai dar Chiefs, tá? Dos jogos das 17 horas, tem um que é barbada, que é Patriots versus Green Bay. Com o Mac Jones machucado, o Patriots vai com o Brian Hoyer. O Pets não estava funcionando bem com o seu QB titular, com o Brian Hoyer, com certeza não vai. O Green Bay deve ganhar, é a maior barbada das apostas. Green Bay favorito por -9. Broncos versus Raiders. Esse jogo é um jogo divisional. Todo mundo apostava que eles estariam em melhores condições, embora o Broncos esteja 2-1, não convenceu. A vitória contra o São Francisco, uma vitória xoxa, poderia ter perdido o jogo, quase perdeu. Se o São Francisco melhorasse um pouquinho no ataque, tinha ganho o jogo, tinha ganhado o jogo. A linha ofensiva do Broncos não fez um bom trabalho, o Russell Wilson não engrenou, então e o Raiders está 0-3. Precisa ganhar de qualquer maneira, e eles são favoritos por -2,5. Acho que da Raiders, e o fator casa vai pesar. O outro jogo das 17 horas é um jogo para ser cotado entre os piores, tá, gente? Um dos piores dos jogos da rodada, que é Cardinal versus Panthers em Carolina. Panthers tá meio embaçado, com o Baker Mayfield não engrena. Christian McCaffrey se machucou novamente. O Cardinals está uma catástrofe sem DeAndre Hopkins. O ataque não está funcionando. Conseguiram marcar o Kyler Murray. Kyler Murray não evoluiu o que se esperava. Ele é um ótimo jogador, mas o jogador precisa evoluir. Ele não evoluiu. E a defesa do Cardinals está batendo cabeça, principalmente nas suas secundárias. Tem boas peças, mas não está funcionando bem. Acho que está bem complicado. E o Panthers, o Cardinals é favorito por 1 ponto.
Vamos agora aos jogos das 14 horas, tá bom? O primeiro deles eu já falei, que é Saints e Vikings. Eu não sei se ele ia para 17 ou para as 14 horas, mas isso eu já falei. E aí você tem os jogos das 14 horas antes de eu falar do meu top 5. Eu vou começar a falar sobre os jogos que não estão aqui no top 5. Alguns deveriam estar. Dessa vez foi bem complicado você colocar ou não os 5 jogos preferidos dessa rodada, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar pelo Seahawks versus Lions. Seahawks versus Lions é um jogo que poderia estar no top 5, principalmente por conta do como está jogando o Detroit. Detroit está jogando muito bem, melhorou muito do ano passado. Tem perdido por uma posse, quase ganhou do Vikings na semana passada. Foi por pouco, falta um pouquinho de consistência, mas deve jogar bem. O problema é que o Seahawks está aos frangalhos, não tem jogado bem, ganhou até de Denver, mas como eu falei, Denver está irreconhecível do que se esperava de Denver. Então esse jogo é um jogo que vale a pena, caso você queira assistir, para ver o Lions, mas não sei se vai. Outro jogo que eu acho que valeria a pena é Jets versus Steelers. Os Steelers têm uma ótima comissão técnica, acredito que vai melhorar. E o Jets, com o Joe Flacco, melhorou bastante, viu? As lesões do Jets foram suprimidas porque o Flacco é um QB experiente, então é um jogo que parece ser um jogo parelho, mas é um jogo que parece ser ruim, não vai ter grandes oscilações. Bears versus Giants, também não coloquei aqui Bears versus Giants, porque acho que não vai ser um jogo bom, cara. Vai ser um jogo truncado, um jogo de muitos erros. Os Giants são favoritos por -3. O outro jogo que eu não coloquei aqui do top 5 é Chargers versus Texans, porque deve ser uma lavada do Chargers. O Chargers precisa recuperar. A divisão é uma divisão que eu achei que ia ser mais apertada, tá? Essa divisão eu achei que ia ser parelha, que ia ser difícil, mas parece que não. Então os Chargers precisam ganhar, né? Então deve ser uma lavada do Chargers e ele é favorito por 5 pontos. Vamos agora ao top 5. O quinto jogo que eu sugiro vocês assistir é Titans versus Colts. Titans versus Colts, embora os Colts sejam favoritos em -3,5, é um jogo divisional. Os Titans podem render melhor. O jogo corrido dos Colts, a defesa corrida dos Colts teve uns problemas essas últimas rodadas. Vai jogar contra o Derrick Henry. Acho que vai ser um jogo muito bom. Principalmente, observe o jogo corrido das duas equipes, vão ser muito bons. E os Titans têm um problema com o jogo aéreo. Depois que o AJ Brown saiu, tem bastante dificuldade. E os Colts são favoritos por -3, como eu falei. O quarto jogo da rodada é Jags versus Eagles. Embora seja o segundo jogo no spread de favoritos, os Eagles são favoritos a 6,5. Acredito que vão ganhar o jogo. Os Jaguars fizeram ótimas partidas, mesmo na partida que perderam, tá? Mesmo na partida que perderam, jogaram muito bem. Eles ganharam de 0 dos Colts, que é um jogo divisional, um jogo difícil, um time mais bem estruturado. Então, embora os Eagles sejam favoritos por 6,5, eu acho que não é assim. O time está muito mais bem arrumado, o Trevor Lawrence está jogando bem. O jogo vai ser apertado, é um bom jogo. Ele só não está mais alto por conta da bolsa de apostas mesmo, que eu fiquei meio receoso de colocar ele mais alto. Mas são bons. O terceiro jogo da rodada, que eu fiquei com dúvida também se entrava ou não, é Browns versus Falcons. Os Falcons melhoraram muito, apesar de ter suas dificuldades. Os Browns têm jogado razoavelmente com o Jacob Brissett. Então acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo que vai ser bom. Os Falcons estão melhores do que a gente esperava, tá? Então vale a pena assistir. O jogo número 2 eu coloquei por meia culpa. Meia culpa. Eu por 2 rodadas apostei contra os Cowboys. Apostei contra os Cowboys 2 vezes e o Cooper Rush me surpreendeu 2 vezes. Então acho que vai ser um bom jogo, principalmente o Cooper Rush não é maravilhoso, mas os Cowboys fizeram o ataque andar, tá bom? Melhoraram o jogo corrido, a linha ofensiva melhorou, então, e os passes funcionaram bem. O Sid Lamb teve uns drops, mas eu acho que vai jogar bem, principalmente quando o Commanders. Eles estão aqui porque o jogo parece ser bom. O Commanders não veio, não mostrou que veio. O ataque não está bom. A defesa com o Ron Rivera, que é um técnico defensivo, não está funcionando. Então, deve ser um jogo muito bom, principalmente que é em Dallas, e aí vale a pena. E o primeiro jogo da rodada, óbvio, o jogo número 1, o top 1, o pódio dessa rodada, não poderia ser outro que não Ravens versus Bills. Os Bills perderam na semana passada, perderam por uma posse para Miami, por isso que eu apostei, inclusive, um dos motivos de jogar Miami
como zebra nessa rodada, mas os Bills devem se recuperar, mas vai ser um jogo difícil, tá? Não vai ser um jogo fácil, não esperem um jogo fácil para o Buffalo. Buffalo tem um time mais equilibrado, vai jogar em casa, mas o Ravens é um time muito bom, principalmente na sua secundária. E os Bills têm um problema, porque só o Singletary estava correndo razoável, tá? Não era bem para o jogo corrido do Buffalo Bills. O melhor corredor do Buffalo Bills é o Josh Allen. E o Singletary, que é o seu running back, que estava correndo de forma razoável, não estava bem, mas estava de forma razoável, está machucado e não deve jogar. Então, acho que é um jogo que vai ser bastante apertado, mais apertado do que as pessoas estão dizendo, tá bom? É isso aí, gente. Para quem ficou até o final, eu só tenho a agradecer, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.